Olá, seja bem-vindo. Eu sou Leonardo Mascarenhas e eu construí um podcast para falar sobre a situação carcerária diante da pandemia do coronavírus. E hoje você está chegando no episódio 3. Nós vamos falar sobre as famílias, o afeto e o auxílio emergencial. Eu estava lendo uma reportagem no Gazeta e lá dizia assim: após mortes por coronavírus, familiares de detentos protestam em Vitória. Famílias de presos reclamam da falta de informação após o aumento de mortes por coronavírus em presídio no Espírito Santo. Se você estiver acompanhando todos os meus podcasts, você vai ver que no podcast de número 2 a gente falou exatamente sobre o plano de ação que deveria ser feito para que esse povo fosse atendido. Quando a gente fala em povo, a gente está falando de conjunto social, que é aquelas espaços estruturais que várias pessoas fazem parte, que são as famílias, que são os presos, que estão os assistentes sociais. E a partir daí, né, eles fazem essa luta. Daí, na abertura da foto da Gazeta, tem uns 12 cartazes de familiares e todos com máscara, né, e levantando com os braços para cima, em frente ao prédio lá, né, o Presídio Espírito Santo. E aí o que acontece? Eu fico me perguntando o seguinte: se a gente pensar que a população carcerária é um sistema mínimo de condição para essa condição social que a gente está vivendo pandêmica, a gente se coloca a pensar numa estrutura de análise não só sistemática, mas de invalidar o direito civil respaldado pelo sistema jurisdicional do Brasil. Nessa condição, a gente pensa o seguinte: de que adiantaria ter o artigo 5º da Constituição se a gente não pensasse nessa ilustração pautada no espaço social, que ela realmente acontecesse? Eu acho que os acadêmicos do direito têm discutido muito essa relação de como que esse espaço social ele se aplica dentro de uma situação de que é necessário entender essa estrutura. É importante aplicar o direito civil na prática dentro dessa estrutura para até entender a jurisprudência das leis, e é para a gente desenrolar nessa condição social, de como que esses espaços sociais eles se construíram a partir de uma habitação comum. A gente sabe que toda essa construção vem lá do histórico da escravidão e que essas relações de direitos são pertencentes a diversos artigos, como, por exemplo, o artigo 5º da Constituição, que coloca a gente a pensar de como que essa estrutura é condicionada. Os familiares dos detentos prisionais do Estado fizeram uma manifestação na sexta-feira, dia 1º, na sede do Tribunal de Justiça do Espírito Santo, após o crescimento do número de mortes nos presídios capixaba. Já são 10 casos confirmados, com 2 óbitos. As famílias dos internos estão preocupadas com as medidas para evitar o contágio dentro das prisões. É exatamente o que eu acabei de falar. Como que esse jurídico resguarda o direito civil desse detento. É como se essa estruturação ela partisse de uma ideia primária de que o cumprimento não está sendo feito do artigo mais simples, né? Porque o Estado ele tem o dever de proteger, inclusive tem uma responsabilidade civil diante da integridade física dessa pessoa. É por isso que a gente tem que ter essa notoriedade e entender como que esse fortalecimento do direito tem se construído. O Estado ele tem um dever, não só desse objetivo, né, de zelar pela integridade física e moral do preso, porque ele está sob a sua custódia, né, como ele cria uma responsabilidade civil objetiva, em razão de uma conduta omissa, motivo pelo qual é devida a indenização decorrente da morte do detento, ainda que em caso de suicídio. Com esse entendimento que eu já falei lá, com base de que essa estruturação ela pode se tornar uma responsabilidade civil, a 10ª Câmara de Direito Público do Tribunal do Estado de São Paulo condenou o Estado a indenizar pais de um preso esquizofrênico que cometeu suicídio dentro da cela da enfermaria de uma penitenciária. O poder público recorreu ao Tribunal de Justiça, alegando não haver prova de sua omissão, além de ser impossível prever a ocorrência de suicídio. Claro que os argumentos
foram afastados pelo relator, desembargador Marcelo Temer, alegando a ausência de culpa. Entretanto, não procede, seja porque era o dever do Estado zelar pela sua incolumidade física, seja porque era dever do Estado custodiá-lo ou instituição adequada, seja porque era dever do Estado prestar o atendimento de saúde necessário diante da moléstia apresentada. É como eu falei, lá naquela foto da Gazeta que eu falei para vocês darem uma olhada, se puderem. A reportagem é do dia 1º de 5 de 2020, às 15h01. É importante você ir lá e ver essa foto. E uma dos comentários da reportagem é a seguinte: meu esposo tem 56 anos, está em Viana e dividia a cela com um dos presos que morreu. Ele não foi isolado, nem foi feito teste nele. Seu marido cometeu um erro e está pagando pelo que fez, mas quero que ele saia de lá vivo. Não estão deixando a gente ter informações sobre a situação lá dentro. Reclama uma mulher que prefere não se identificar. Gente, olha o que eu disse: grupos de espaço social, família, esposa, 56 anos, quase participa de um grupo de risco dentro de uma pandemia, né? O marido morreu, dentro dessa cela tinha outros. Não foi feito teste no marido. O marido foi morto por coronavírus, mesmo sem ter feito o teste. O que eu estou alegando aqui não é que não tenha sido feito o teste, é que o teste não tinha para ser disponibilizado, é diferente, é muito diferente. Um grupo de familiares de detentos protocolou uma súplica destinada ao presidente do tribunal, Ronaldo Gonçalves de Souza, para que a justiça acompanhe a situação dos internos e que, se não houver condição de manter um ambiente seguro dentro da prisão, que permita durante a pandemia que os detentos em grupo de risco possam cumprir pena com prisão domiciliar. Outra condição social, porque a prisão domiciliar ela vai custar, e ela vai custar, infelizmente, para essa família, para esse grupo familiar do preso. É mais uma boca para comer, é mais uma pessoa para comer, e por mais que a gente não queira pensar, é uma nova estrutura de gasto. Essa nova estrutura de gasto, ela não é custodiada e ela não é deliberada pelo Estado. O que faz a gente pensar da seguinte maneira: quem vai sustentar mais uma pessoa, sendo que metade das pessoas estão desempregadas dentro daquela casa? A gente tem que começar a se questionar exatamente sobre isso, porque a gente tem uma abertura, né, para se pensar dessa maneira. E ela fala assim, outra esposa: queremos que se tenha o mesmo cuidado com eles como que se tem em qualquer outro cidadão. Pronto, a gente falou no início exatamente isso, de que o detento, ele não deveria ser tratado sem ser nessas condições de pandêmica, qualquer outras, como não cidadão comum. A gente sabe que ele não é um cidadão comum porque ele está aprisionado e precisa cumprir uma pena pelo que ele cometeu, ponto. Mas essa estrutura de cidadão comum que a gente está falando é possibilitar que eles tenham os testes, é possibilitar que eles tenham as outras mesmas possibilidades de saúde. Por quê? É uma estrutura que não tem uma barreira imóvel, ela tem uma barreira móvel. Se, por exemplo, pandemicamente atingir os presídios por completo, né, a primeira coisa que vai ser afetada é o espaço social comum, que é onde ficam os cidadãos comuns, que são as pessoas que estão dentro das suas casas, são com as suas famílias, resguardadas há bastante tempo. Então, se a gente começar a pensar que essa estrutura não pode ser invadida, a gente vai deixar lá de morno, como a gente fala, mas vai chegar uma hora que essa água vai ferver e tudo isso vai de alguma maneira se condicionar e vai explodir, né? Vai explodir, vai causar uma combustão quase que tamanha, porque essas pessoas vão precisar retornar para suas casas, e elas vão retornar para suas casas contaminadas e sem estrutura para recebê-las. Então, a gente está falando disso. Esse primeiro ponto desse episódio 3 fala desses familiares, das famílias. Daí, a gente começa a compreender o seguinte: vamos falar de afeto. O afeto veio a partir do momento que a esposa começou a se preocupar não só com o seu próprio esposo, que morreu com coronavírus, mas com os demais. Ela falou assim: o meu esposo não foi testado, mas ele estava com outras pessoas lá dentro. Ele criou dentro daquele vínculo de prisional um sistema de convivência que faz parte de uma realidade dele agora. Ele aprendeu uma situação ali, ele construiu uma situação ali e ele pertenceu a uma situação ali. E nesse caso, essa situação que ele pertenceu tem a ver com essa estrutura de como tudo se condiciona.
é de como a gente se relaciona e de como a gente provê daquele relacionamento, né? Porque esse afeto, ele é criado a partir de que o afeto, ele é o substantivo masculino, né? Sentimento de carinho, é ternura por algo ou por alguém, né? Para as mulheres que cumprem suas penas no Complexo Penitenciário Estevão Pinto, em Belo Horizonte, essas 5 letras têm um significado diferente. A gente tem começado a se potencializar e a entender que não existe só um sistema carcerário masculino, que existe um sistema carcerário feminino, que essas mulheres estão lá dentro presas, cumprindo uma dependência que elas precisam cumprir para que possam sobreviver. Por exemplo, no Complexo Penitenciário Estevão Pintos, o PIEP, em Belo Horizonte, essas 5 letras têm um significado bem diferente. Para elas, o afeto, o substantivo feminino e sua definição vai muito além daquela dada pelos dicionários. É sinônimo de resgate, de recomeço e fortalecimento de vínculos. A gente tem um processo bem legal da ecologia dos saberes. Eu não sei se vocês já ouviram falar, que é muito importante para a gente entender esses processos de afeto através da construção de vínculo, né? Que Boaventura de Souza Santos, ele fala exatamente essa relação da ecologia dos saberes. Como a ecologia dos saberes, o pensamento pós-abissal tem por premissa, né, essa ideia de inesgotável diversidade epistemológica do mundo, o reconhecimento da existência de uma pluralidade de formas de conhecimento, além de conhecimento científico, que é como se, por exemplo, uma palavra tivesse uma sensibilidade para ter diversos outros significados, sabe? É um pensamento pós-abissal, após a gente entender que essa estrutura, ela se pertence não só a essa estrutura jurídica, de que a gente precisa fazer o cumprimento desses artigos, mas esses artigos precisam ser cumpridos de acordo com a situação que ele é presente. E a partir daí, a gente pensar conjuntamente, né? A gente pensar de que maneira pode acontecer tudo isso. E é importante a gente ter na mente, né, diversas situações de pertencimento, porque, por exemplo, é responsabilidade civil do Estado, a gente sabe que é, né? Pela condição jurídica, a gente sabe que é. A gente sabe como funciona tudo isso. E o nosso próximo assunto, né, que faz parte de tudo isso, a gente ainda estava falando lá do afeto. Nos últimos 3 meses, quase 100 presas que estão prestes a ganhar liberdade participaram do projeto Pílulas de Afeto, uma iniciativa do Programa de Inclusão Social de Egressos do Sistema Prisional da Secretaria de Estado de Segurança Pública, a SESP. Em parceria com a Secretaria de Estado de Administração Prisional, durante 7 encontros, as detentas trabalharam em rodas de conversa e reflexões o resgate de suas relações afetivas a partir da perspectiva do feminino, da vivência do encarceramento e da reconstrução da identidade. Além de poderem falar sobre seus afetos, as presas também tiveram a oportunidade de serem ouvidas. O resultado foram 13 podcasts gravados em total de 36 minutos, com as vozes das detentas recitando cartas para os filhos, mães, pais e amores, por meio da palavra escrita e falada. As presas puderam expor seus sentimentos e reflexões sobre a liberdade que se aproxima. Os analistas responsáveis pelo projeto Rita de Castro dos Santos e Rafael de Oliveira, do Centro de Prevenção Social à Criminalidade de Belo Horizonte, explicaram que a afetividade perpassa nossas relações cotidianas e, por isso, é importante meio de nós expressarmos sobre nossos próprios laços familiares e amorosos. Assim, ao se envolverem e relembrarem suas histórias durante os encontros, as presas conseguiram direcionar novos olhares e resgatar relações e vínculos importantes com o mundo fora da penitenciária. Na última sexta-feira, cerca de 60 presas participaram de uma confraternização que marcou o encarceramento do projeto. O retorno foi muito positivo, a gente pensou e planejou essa ideia, mas ela só foi possível porque elas toparam falar da história de vida delas e construir junto com a equipe. Avalia a diretora de Inclusão Social do Egresso do Sistema Prisional, Fabiana Dias.
Segundo Fabiano, o trabalho dentro da unidade prisional é feito justamente para acessar um público que está prestes a deixar o sistema. Identificamos as demandas delas, suas questões, seus medos, para que possamos ir construir juntos um projeto de vida em liberdade. Quando saírem, elas já têm uma referência e sabem que o PRSP está aqui para acolhê-las nesse processo de reinserção social, detalha. Percebemos que elas ficam felizes de saber que vai ter uma equipe para recebê-las, para cuidar, pensar e construir com elas as saídas aqui fora. Para a analista Rita de Cássia, as presas do PIEP aderiram muito bem à iniciativa. Durante todo o processo, estavam dispostas a falar sobre si mesmas e sobre suas próprias questões, além de suas relações afetivas com familiares e cônjuges. Conta. Agora o objetivo é colocar as pílulas e os afetos produzidos para circular. Queremos que essas vozes sejam ouvidas por mais gente. É disso que a gente estava falando. A gente estava falando de que, por exemplo, a gente viu nesse site que se chama segurança.mg.gov.br, é um projeto Pílulas de Afeto, fortalece a reinserção social de presas a caminho da liberdade. A gente falou das famílias, a gente falou do afeto, e eu estou continuando falando do afeto porque a gente está dando esse ênfase a fazer entender de que existem mulheres presas, não é só homens presos, existem mulheres presas e que esse mesmo sistema de condição que a gente fala para todos e não só para os homens. É importante entender que o sistema carcerário penitenciário brasileiro não é só masculino. E aí o terceiro ponto seria o auxílio emergencial, né? O auxílio emergencial do governo federal é de R$600 por pessoa até 2 pessoas da mesma família, ou de R$1.200 para mulheres que sejam as únicas responsáveis pela despesa de casa. O CNJ ele lançou um material informativo, né? Os egressos do sistema prisional têm, né, direito de pedir isso. Pedir essa possibilidade, né? Eu não sei nem o que eu chamo esse auxílio, gente, porque é uma loucura, viu? Mas enfim, tá dentro desse processo dos impactos causados pela ecologia dos saberes, né? Que é uma aquisição de um aprendizado coletivo. O conhecimento é uma aquisição coletiva, fruto da interação do meio social, político, cultural, financeiro, geográfico, étnico e histórico, com os sujeitos que integram em grupos de formas coletivizadas individualmente. Como seres humanos únicos, com personalidades distintas, que buscam, por meio do intermédio da ciência, saber mais para viver melhor nesse aspecto. Enfim, vamos aqui para entender o coronavírus. Os egressos, né, do sistema prisional familiares têm direito ao auxílio emergencial. A cartilha, elaborada pelo Conselho Nacional de Justiça, informa como solicitar e receber o benefício a partir de R$600 do governo federal por causa da pandemia. Egressos do sistema prisional e adolescentes que estão ou passaram por unidades socioeducativas e seus familiares podem solicitar o auxílio emergencial do governo por causa da crise provocada pela pandemia do Covid-19. Essa cartilha, galera, elaborada pela CNJ, que é o Conselho Nacional de Justiça, ela informa quais são os critérios para solucionar o benefício de R$600 por mês, e disponível para até 2 pessoas da mesma família. O valor ele pode chegar até R$1.200 para mulheres que sejam as únicas responsáveis pela despesa das casas, né? O pagamento ele começou a ser feito no dia 9 de abril e é válido por 3 meses. Podem ser requerimentos maiores de 18 anos que tenham renda familiar por pessoa de R$ 522,50. Então, tipo, a gente já entendeu. E abaixo dessa reportagem que eu acabei de ler para vocês, lá tinha assim: meu marido está preso, posso cadastrar ele? Aí a outra botou assim: eu tentei cadastrar o meu também, está preso, mas não consigo. Não existe uma estrutura dada pelo Estado para dizer se isso der erro. Por exemplo, eu tô lá dentro, uma proposição, tem uma pessoa lá dentro presa, e aí aqui fora tem a esposa dela. Beleza, ela cadastrou no aplicativo. Aí só que precisa da pessoa presencial, entendeu? Como é que eu faço? A pessoa vai lá na prisão, lá na penitenciária, vai lá para pegar uma declaração, para trazer, para não sei o quê. Sabendo que estamos vivendo uma pandemia,
Gente, não seria melhor fazer um projeto de aviso para todos os familiares, falar assim, olha, vocês têm acesso, vocês podem fazer isso, estamos enviando as declarações assinadas via e-mail, você imprime e leva se for necessário. Mas enfim, a gente está falando de Brasil, são exatamente, né, a gente está vivendo exatamente uma realidade brasileira assustadora, mas que tem feito uma grande diferença. Cada dia mais a gente entender tudo que está acontecendo, entender como que isso está acontecendo. E é isso. Das últimas notícias que eu posso falar, né, no dia 10 de maio de 2020, às 15h27, é que o coronavírus acaba de sair, que ele reaparece em Seul e Wuhan. A Europa prepara a reabertura. Enfim, a gente vai ter que se preparar para viver anos e anos aprisionado obrigatoriamente para a gente entender como funciona a disciplina ocasionada, né, por uma desobediência social. E é isso, eu me chamo Leonardo Mascarenhas, você acabou de assistir o meu episódio 3 do meu podcast sobre coronavírus, crise e o sistema penitenciário brasileiro. Muito obrigado por ter assistido até aqui e compartilha.